O trabalho intitulado Estação de Medição de Dados Climáticos de Baixo Custo, utilizando a plataforma de prototipagem Node-MCU, foi desenvolvido pelo aluno Maurício Alves Carvalho, sob orientação dos professores Gilnara Almeida, Ionara Magalhães e Will Almeida, no Núcleo de Pesquisas em Sistemas e Tecnologia de Informação da Universidade Selma, em São Luís, Maranhão. O propósito desse trabalho é implementar um sistema de disponibilização de grandezas climáticas, de forma que estas sejam acessíveis à população e que utilize para isso sensores e um microcontrolador, ambos de baixo custo. Isso é importante porque os dados climáticos cada vez estão mais presentes no dia a dia das pessoas e têm ganhado grande importância, principalmente no contexto atual das mudanças climáticas, não só na agricultura, mas em diferentes áreas como educação, pesquisa, indústria e outros. A meteorologia é uma ciência que trata dos padrões de comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades humanas, bem como com a superfície terrestre durante um longo período. Busca beneficiar o homem descobrindo e explicando o comportamento dos fenômenos atmosféricos. Essas informações climáticas têm ganhado cada vez mais importância na sociedade atual nas diversas áreas. Por exemplo, a aquisição de dados climáticos permite fornecer ou prever certos fenômenos e atuar diante deles. Então, sistemas como estações meteorológicas auxiliam não só na prevenção de catástrofes naturais, como também na própria dinâmica comercial, por exemplo, na agricultura. Desde o processo do plantio até os momentos da colheita, os fatores climáticos estão ligados diretamente a um bom desempenho desses processos e à qualidade do produto. Entretanto, a principal forma de saber as condições climáticas atuais é por meio de jornais, da internet, mas a previsão pode ser errônea para alguns pontos de uma cidade, como bairros afastados, comunidades mais interioranas, uma vez que a abrangência da previsão é feita para uma localidade ou região específica. Deste modo, a gente consegue perceber a importância do desenvolvimento de equipamentos que façam medições locais, que sejam acessíveis a estes usuários e que disponibilizem dados climáticos de forma mais precisa e confiável. O protótipo foi desenvolvido em 3 etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre outras soluções correlatas, bem como a pesquisa sobre microcontroladores e sensores mais adequados à nossa proposta. Na segunda etapa, foi realizada a modelagem e a construção do protótipo integrado de hardware e software, onde foi utilizado um microcontrolador Node-MCU ESP8266, que permite a integração com a rede Wi-Fi, um sensor DHT11 para realizar a medição da temperatura e da umidade, e um módulo GY30 para medir a luminosidade do ambiente, além de um sensor de medição de pressão, o BMP 180. Na terceira etapa, foram realizados os testes e simulações para validação do protótipo, cujas informações foram coletadas e armazenadas em um banco de dados e posteriormente disponibilizadas em um servidor web. O sistema da estação meteorológica proposto coleta dados dos sensores a respeito da temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e luminosidade. Esses dados são armazenados em um servidor web por meio de um banco de dados MySQL. Tais dados depois podem ser posteriormente acessados pelos usuários cadastrados no sistema. Apresenta-se o protótipo final de hardware da estação meteorológica, onde temos a placa Node-MCU ESP8266 integrada aos demais sensores. Percebe-se as suas dimensões reduzidas, o que facilita a sua utilização e deslocamento por diferentes usuários. A seguir,
Apresenta-se a tela principal do sistema de estação meteorológica, cuja interface o usuário tem acesso após a autenticação no sistema. Na parte superior, apresentam-se as grandezas ambientais coletadas pelo microcontrolador em conjunto com os sensores integrados no intervalo de tempo. Como dado de uma das simulações realizadas no dia 29 de fevereiro de 2020, apresentamos os dados coletados de temperatura e umidade realizados no bairro Coafuma, em São Luís, Maranhão. Também apresentamos os dados coletados sobre luminosidade e pressão atmosférica, coletados no dia 29 de fevereiro de 2020, no bairro Coafuma, em São Luís, Maranhão. Como conclusão desse trabalho, destacamos as seguintes particularidades do protótipo desenvolvido: o custo relativamente baixo, as dimensões pequenas, o fácil manuseio e as configurações simples, além do fato do protótipo ter sido desenvolvido de modo a atender os objetivos da pesquisa, tendo efetuado medições de forma confiável das grandezas climáticas locais e, ao mesmo tempo, em que as disponibiliza em um sistema web.